Olá, eu sou o pastor Ageu, estamos numa série aqui sobre os 10 mandamentos e agora vamos tratar do 9º mandamento. Em Êxodo 20, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós sabemos que Deus nos fez para termos uma vida de honestidade, de verdade, e este mandamento é um mandamento que regula a nossa língua, o uso que nós fazemos da nossa fala, da nossa boca, da nossa comunicação. Deus está dizendo que nós não devemos mentir. Dar falso testemunho contra o próximo é dizer coisas de alguém, coisas que este alguém não fez. Nós somos chamados para falar a verdade. A Bíblia apresenta Satanás como o pai da mentira. A vida do crente deve ser uma vida de verdade, mesmo que sejam verdades duras. Para isso, Paulo escreveu que nós devemos falar a verdade em amor. Mesmo que a verdade seja dura, ela deve ser dita com jeito, com cautela, com as palavras sábias, com palavras que edificam, em amor. Nós somos, então, pela palavra de Deus, impedidos a prática de mentiras. Nós devemos sempre falar a verdade. Há aplicações deste mandamento quanto a pecados da língua. Por exemplo, a calúnia, você acusar alguém; a difamação, você espalhar fatos sobre uma pessoa, fatos que não são verídicos; a injúria, a fofoca, o passar boatos falsos. Hoje, nessa época de redes sociais e de comunicações instantâneas, como WhatsApp, Telegram, é muito comum nós recebermos mentiras e não checarmos e passarmos para frente. E às vezes são mentiras envolvendo pessoas, quebrando a reputação de pessoas. Então nós não devemos passar essas coisas para frente de jeito nenhum. Devemos checar e, ainda que seja verdade, se está atacando a reputação de alguém, deve morrer conosco. Nós não devemos sentir nenhum prazer em ver a reputação de uma pessoa sendo atacada, a pessoa sendo rebaixada. Isso não condiz com filhos de Deus. Nós devemos fazer todo o esforço para que a reputação das pessoas seja uma reputação honrada. Nós devemos até silenciar sobre algumas coisas quando espalhar isso vai fazer com que a pessoa fique em maus lençóis. Observe, você não gostaria que o teu nome estivesse sido difamado por aí com notícias falsas. Então não faça isso também. Não passe notícias dos outros, que essas notícias morram em você. Deus nos chama a termos uma comunicação pura, uma comunicação sadia. Devemos sempre falar a verdade e a nossa boca deve produzir sempre palavras que gerem edificação, nunca palavras que gerem a quebra da reputação de alguma outra pessoa. Nosso Senhor Jesus, em Mateus 18, ele nos ensinou o método eficaz para quando pessoas falam mal de nós. Ao invés de nós ficarmos falando mal das pessoas, Jesus Cristo diz que nós devemos ir conversar com as pessoas, confrontá-las. Jesus diz lá em Mateus 18, quando o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. E se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. E se ainda assim ele não te ouvir, dize à igreja. Este é o caminho mais difícil, porque você tem que confrontar a pessoa, mas é o caminho mais efetivo para resolver conflitos no relacionamento. Então, se você soube que alguém está falando alguma coisa errada sobre você, você deve orar, deve esfriar a cabeça e deve chamar a pessoa para uma conversa particular e dizer: meu irmão, você está falando isso sobre mim, ou você disse tais coisas que me ofenderam e eu queria conversar contigo. Eu te fiz alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada? Se eu fiz, eu vou pedir perdão. Mas é assim que se tratam problemas relacionais. Não são pagando mal com o mal, espalhando boatos, fofocas, mas é justamente pagando o mal com o bem, procurando a pessoa, tratando com a pessoa. E na maioria dos casos,
você tem chances de a pessoa pedir perdão e dizer que ela não achava que geraria algum dano e a pessoa pede perdão. Então, este mandamento nos mostra como deve ser a nossa boca. Nós não devemos mentir, nós não devemos caluniar, fofocar, passar boatos. Nós devemos também, há uma aplicação importante aqui, que é cumprir a nossa palavra, não é? Quando nós fazemos promessas, nós devemos cumprir aquilo que nós prometemos. Quando nós assumimos um compromisso, nós devemos honrar a nossa palavra. Nosso Senhor Jesus nos ensinou: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, se você diz que vai a um compromisso, você honra a tua palavra, você vai. Se você tiver algum impedimento, você liga para a pessoa, você manda uma mensagem. Mas você não pode simplesmente não honrar o compromisso. A nossa palavra ela tem que ser mais firme do que uma assinatura num contrato. Ela tem que ser uma palavra que de fato é sim, sim, é não, não. O que passa disso vem do maligno. Então devemos honrar os nossos compromissos, a nossa palavra empenhada, os nossos juramentos, as nossas promessas, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos quebrando o nono mandamento. Que Deus nos abençoe, que a nossa palavra seja abençoada desta forma. Amém.